Quem de vocês não curte uma boa e velha história de piratas, com mapas de tesouro escondido, lutas de espadas, ou então uma história daquela de suspense, mistério, terror, de monstros, fórmulas químicas, poções mágicas? Pois é, eu adoro, eu curto muito essas histórias, que muitas saíram da mente criativa do escritor Robert Louis Stevenson, que é autor de clássicos como A Ilha do Tesouro e o famosíssimo O Médico e o Monstro. Com certeza vocês conhecem as histórias desses livros, vocês já leram esses livros. E ele foi o pioneiro desse tipo de ficção. Ele foi considerado e ainda é considerado um dos mais importantes escritores britânicos do século XIX. Suas obras estão entre as mais traduzidas em todo o mundo. Então, vocês vão, antes de assistir a este vídeo, se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar, levar conhecimento, levar cultura, levar luz. É isso que é importante. Mas então, meus amigos, Robert Louis Stevenson nasceu em 1850 em Edimburgo, capital da Escócia. Muita gente pensa que Glasgow é a capital da Escócia, mas não, Edimburgo. E ele era filho de um engenheiro civil que desde muito cedo, desde que Robert era criança, o pressionava para também ser engenheiro. E abrindo um parênteses aqui, por isso é muito importante deixar os filhos seguirem seus passos, escolherem as suas profissões, as suas carreiras. Os pais se realizam com os sonhos dos filhos. Prestem bem atenção. Os pais se realizam com os sonhos dos filhos. Os pais não realizam seus próprios sonhos nos filhos. Então é importante dar linha-pipa, deixar sair do ninho. Se o filho quer seguir determinada profissão, deixa ele. Orientar é uma coisa, forçar a barra, escolher a profissão do filho é o filho. Isso o pai não pode fazer, isso a mãe não pode fazer. Por quê? Senão aquele profissional, aquela pessoa vai ser uma pessoa infeliz, provavelmente vai ser um profissional que não vai ter tanto gabarito assim, não vai ter tanta qualidade, vai ser uma pessoa frustrada. Quem vai seguir a profissão é o filho, não é o pai, não é a mãe. Eu, como professor, já vi muitos casos assim, de filhos se formarem medicina, direito, engenharia ou outros cursos também, chegar e falar assim: aqui pai, o seu canudo, aqui pai, o seu diploma, mãe, o seu diploma, agora você vai ser a médica, você vai ser o médico, você vai ser o advogado, você vai ser o engenheiro. Agora eu vou seguir o meu caminho. Então é muito importante deixar os filhos seguirem as suas escolhas. Pensem nisso para não causar frustração nas crianças, nos filhos, pois são eles que vão se dedicar o resto das suas vidas àquela profissão que não foi escolhida por eles. Então, assim como ninguém escolheu a sua profissão, o seu caminho, deixe a criança, deixe o seu filho escolher a sua própria profissão. Então, o que o Robert fez? Ele usou a saúde, veja bem, ele usou a própria saúde debilitada para servir de desculpa para não seguir a carreira do pai. Então, ele seguiu por outro caminho e aos 16 anos, vejam bem, aos 16 anos, Robert entrou para a Faculdade de Direito de Edimburgo. Olha só, aos 16 anos. E lá ele passou a escrever no jornal universitário Edinburgh University Magazine, demonstrando muito talento para a literatura.
Depois de concluir a faculdade em 1873, Robert não voltou para casa. Vejam bem isso. Porque ele sabia que, se retornasse, teria críticas do pai. Ele iria sofrer uma opressão. E o que ele fez? Ele foi morar em Londres. Ele abandonou a Escócia e foi morar em Londres, porque se sentia muito deslocado em casa. O lar dele era marcado por um clima de opressão e uma inflexibilidade religiosa muito ostensiva. E de Londres, ele fazia o que gostava, ele participava de salões literários. Depois, ele seguiu para a França. E lá, na França, ele conheceu a norte-americana Fanny von Griffith Osborne. Mas não tem nada a ver com o Ozzy Osbourne. Ela era 10 anos mais velha do que ele. E 2 anos depois depois que eles se conheceram, que o casal se conheceu, eles se casaram em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. E então a família retornou para a Inglaterra. E ele levou também o filho da sua esposa, o Lloyd. E Stevenson publicou um diário de viagens. E no ano seguinte, ele teve que se internar em Davos, na Suíça, para tratar de uma doença que era muito comum no século XIX. Você se lembra do mal do século? Pois é, a tuberculose era o mal do século na época. E adoeceu vários escritores e matou muitos deles. E um clássico exemplo é do poeta romântico Lord Byron. Mas, meus amigos, o escritor fica famoso mesmo quando ele publica, em 1886, um dos maiores clássicos da literatura mundial, que é O Médico e o Monstro. Este livro é maravilhoso. No ano seguinte, ele viaja com a família por alguns arquipélagos do Pacífico Sul, na Oceania, e passa a viver nas ilhas Samoa. Só que apenas 5 anos depois de fixar residência em Samoa, Robert teve um AVC e morreu com 44 anos, enquanto estava escrevendo um livro. Ele escreveu um livro que é pioneiro e se tornou um clássico da literatura sobre piratas e tesouros enterrados, que é A Ilha do Tesouro. Foi ele que teve a primeira ideia de escrever um livro sobre piratas. Exatamente, meus amigos. E este livro foi adaptado para o cinema, além de ter inspirado roteiros originais, como o clássico da década de 1980, Os Goonies. Todo mundo se lembra daquela musiquinha clássica de Os Goonies. E outros filmes também, como a franquia Piratas do Caribe. Claro que sem contar várias séries e por aí vai. E também é tão marcante essa questão de piratas, ilha, tesouro enterrado, que uma banda de heavy metal chamada Hailstorm também faz suas letras com temática pirata. Inclusive, eles se apresentam vestidos de pirata. Os clipes são sensacionais. Vale a pena vocês buscarem esta banda Hailstorm. Muito boa. E vocês se lembram do livro A Ilha do Tesouro? Ela é uma história de um garoto chamado Jim Hawkins, que mora numa cidade litorânea da Inglaterra. Seus pais são donos de uma pousada, muito parecido com os Goonies, que acontecem com os Goonies. Seus pais são donos de uma pousada, de uma pensão, que se chama Hospedaria Almirante Benbow.
muitas coisas vão acontecendo, principalmente depois da chegada de um velho lobo do mar, um misterioso velho lobo do mar. E as aventuras acontecem quando Jim, que é o narrador da história, embarca num navio em busca de um tesouro. E uma curiosidade, foi nesse livro que apareceu pela primeira vez a ideia do mapa do tesouro. Isso mesmo, meus amigos, aquele mesmo mapa do tesouro com um X marcando o local onde está enterrado o baú cheio de tesouro, ouro, pratas. É exatamente isso. E hoje é obrigatório nesse tipo de história, ter um mapa do tesouro. Senão, não é uma história, não é um filme, não é uma série de piratas. Meus amigos, o maior clássico de Stevenson. Quem é que não se lembra daquele desenho do Frajola, do Piu-Piu, em que o Piu-Piu vira um monstro e ele vai perseguindo o Frajola. Toda vez que o Frajola vai encurralar o Piu-Piu vira um monstro sem que o Frajola perceba. Ou então, um outro é do Pernalonga, que encontra o próprio monstro. Então, esses dois desenhos são baseados em O Médico e o Monstro, que foi escrito em 1886. O Médico e o Monstro é uma novela gótica que mistura num tubo de ensaio ingredientes de ficção científica com elementos químicos de terror. Essa história se passa na Londres vitoriana, logo é o século XIX, em plena Revolução Industrial. Num certo dia, durante um passeio, o senhor Richard Enfield comenta com um parente seu, o advogado Gabriel Utterson, sobre uma certa pessoa que estava aparecendo na região, uma pessoa muito sinistra, chamada Mr. Hyde. Gabriel, então, se preocupa porque o médico Henry Jekyll, que era seu cliente, tinha feito um testamento deixando todos os seus bens para esse tal Sr. Hyde. Alguns dias depois, o advogado marca um encontro com o Hyde para conhecê-lo. E ele fica impressionado com a aparência aterrorizadora desse Hyde. Num jantar na casa do Dr. Jekyll, Gabriel toca no assunto do testamento. Só que o Jekyll dá uma enroladinha aqui, dá uma enroladinha ali, diz que estava tudo sob controle e que o Gabriel não precisava se preocupar, não tinha com o que se preocupar. Meus amigos, a coisa fica ainda mais sinistra quando, depois de um ano, passou um ano, o Sr. Hyde espanca um homem até a morte, com a bengala, vejam bem, com a bengala que o advogado tinha dado para o médico, para seu amigo, para o seu cliente. E com muita coisa esquisita vai acontecendo, até que
Dr. Jekyll fica preso em seu próprio laboratório. E o mordomo chama Gabriel para ajudar a arrombar a porta do laboratório. Quando eles conseguem, eles veem o corpo do Sr. Hyde no chão, usando as roupas de Jekyll e uma carta explicando todo o mistério. E não vou falar, já dei uma parte da sinopse, embora seja um clássico, todo mundo sabe como é que é o final, mas não vou dar o spoiler aqui de a causa do mistério. Vocês vão ler o livro maravilhoso. Muito maneiro esse livro. E ele é conhecido e reconhecido por sua representação vivida do fenômeno psíquico de múltiplas personalidades. É um livro absolutamente estudado, porque Robert Stevenson toca nessa questão das múltiplas personalidades, quando dentro da mesma pessoa existem duas personalidades, uma boa e uma má, e muitas atitudes diferentes uma da outra. Claro que nós temos duas personalidades, ou muitas personalidades. Nos controlamos a nossa raiva e sempre respiramos fundo. Só que algumas pessoas não conseguem fazer dessa forma. Então é exatamente essa questão que o médico e o monstro traz à tona para debates. O impacto desse livro foi tão grande na sociedade britânica que virou uma gíria que até hoje é usada. Então dizer Jekyll and Hyde, quando uma pessoa age de uma forma moralmente diferente e dependendo da situação, é muito comum. Então, por exemplo, um jogador que, tipo o Henrique Cantona, que jogava no Manchester United, ele às vezes jogava uma partida e tinha um comportamento brilhante, mas dependendo da situação, ele partia para a agressão. Era um craque de bola, mas exatamente ele agia como Jekyll and Hyde. Ou a cabeçada do Zidane também, ele agiu ali como Jekyll and Hyde. Então, isso acontece quando isso é chamado, é usada essa gíria, melhor dizendo, é usada essa gíria quando querem expressar comportamentos diferentes de uma mesma pessoa. Mas, meus amigos, podemos interpretar também que o impacto da Revolução Industrial, somadas às opressões vivenciadas tanto dentro do núcleo familiar quanto no religioso, quando Robert ainda era jovem em Edimburgo, fizeram com que o escritor descrevesse a própria cidade. E claro, por extensão, Londres e as outras grandes cidades europeias da época, do século XIX, como sendo em determinados momentos lugares aprazíveis, harmônicos, tranquilos e quase que imediatamente se tornassem lugares sinistros, perigosos, perturbadores. Durante o dia, a tranquilidade. Durante a noite, as demências sociais da prostituição, das drogas alucinógenas como o absinto, usado pelos escritores românticos em casas de ópio, como acontecia, era muito comum naquela época. Essa dualidade incomodava muito a Robert, de tal forma isso o incomodava, que ele trocou a Europa pelas paradisíacas e tranquilas praias de Samoa, na Oceania, onde morou, onde residiu com a sua família até o fim de sua vida. Na época, o estranho caso de O Médico e o Monstro, ou simplesmente O Médico e o Monstro, foi um sucesso estrondoso e a obra mais vendida de Stevenson. Diversas adaptações teatrais foram encenadas em Londres e em grandes capitais, grandes cidades europeias.
E depois do seu lançamento também fizeram muitos outros filmes, muitas séries. E o escritor Stephen King considera O Médico e o Monstro como uma das obras mais importantes. E ele classifica entre as 3 mais importantes obras que marcaram a sua vida. Que, junto com O Médico e o Monstro, estão Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram Stoker. E antes que eu me esqueça, este livro está em domínio público, isso mesmo, pessoal, em domínio público, disponível gratuitamente na internet, em língua inglesa e em português. Então, não tem desculpa para não baixar, não ler este livro maravilhoso. Mas é isso, meus amigos. Leiam os livros de Stevenson. São livros com conteúdo que abrem a mente, que fazem a gente pensar sobre a vida, sobre o comportamento humano. E como eu digo, as novas gerações precisam sair da zona de conforto da mesmice para conhecer essas obras de quilate incomensurável. É isso aí, meus amigos. Então, desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de bênção e paz e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço, valeu!